Troirro, eu já quero começar perguntando para você sobre uma das principais imagens desde esse fim de semana, que foi o encontro entre Lula e Trump. E a gente viu ao longo dessa repercussão uma necessidade muito grande de falar de vitoriosos e derrotados em campos políticos e em espectros ideológicos e também comemorações ou falta de otimismo. Eu quero saber de você, para além da superfície, o que representa o encontro entre Lula e Trump neste domingo. Boa noite. Boa noite. Evandro, foi em 1971, né, numa daquelas visitas secretas à China, quando o então secretário de Estado Henry Kissinger, né, tentava construir uma alternativa que viesse a quebrar a espinha dorsal do comunismo como força geopolítica, que Kissinger teve uma longa conversa com Zhou Enlai, que era o premier chinês. E aí, num dos jantares, né, que se seguiu aquela negociação, esses dois personagens, que gostam muito de história, começaram a falar sobre a história, e o Kissinger perguntou ao Zhou Enlai: o que o senhor acha da Revolução Francesa? E o Zhou Enlai respondeu: olha, eu acho que está cedo demais para a gente dizer. Está recente demais para a gente dizer. Aliás, depois, só por curiosidade, parece que foi um erro do intérprete, né? Quer dizer, o Zhou Enlai entendeu que o Kissinger estava perguntando sobre o movimento dos estudantes na França em 1968. Tinha sido 3 anos, o cara voltou lá para mais de 200 anos. Mas a resposta serviu da mesma maneira. Da mesma maneira. Como eu acho que ela é muito adequada para caracterizar o encontro desse final de semana na Malásia, porque, enfim, eu morei nos Estados Unidos em 1982 como estudante de intercâmbio, né? Tinha 15 anos de idade. Assim, nesses 43 anos, Evandro, eu não consigo pensar no momento, né, em que os Estados Unidos e o Brasil estivessem tão distantes um do outro, né? 2 maiores economias do hemisfério, 2 maiores democracias do Ocidente, e os países estão muito distantes, né? E eu acho que é até interessante a gente falar um pouco sobre como nós chegamos a essa distância. Claro, né? Por favor. Porque, veja, se você pegar mesmo aquele período da corrida eleitoral nos Estados Unidos, né, ao contrário do que é a tradição diplomática brasileira, o presidente da República manifestou a sua predileção por uma da candidata, né, que era a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. Exato. E chegou a dizer também que uma eleição do presidente Trump significaria a volta do nazismo, do fascismo no mundo com uma outra cara, né? Aí, se você vai correndo na linha do tempo, se você pensar que o presidente Trump tomou posse no dia 20 de janeiro, aliás, eu acho que a gente teve aqui logo depois, né, da posse do presidente Trump, do dia 20 de janeiro até aquele momento na antessala da plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas, não houve nenhum contato pessoal, né, ou por telefone ou por videoconferência entre o presidente Trump e o presidente brasileiro. Ao contrário do que foi observado na relação do presidente Trump com todos os outros chefes de governo das economias do G20. Tá certo? Aí você vai ter outros fatores que eu acho que agravam essa situação, né? Por exemplo, a sociedade americana, como se diz, aliás, como a brasileira, está muito polarizada. Não tem essa história, né? Está muito polarizado, etc. Agora, por exemplo, se tem uma coisa que não polariza os Estados Unidos em todo, digamos, em todo o espectro do Partido Republicano e mesmo no Partido Democrata, é essa história de enfraquecimento do papel internacional do dólar, né? Ora, quem é hoje, dentre os chefes de governo do G20, o indivíduo que mais vocaliza, né, vocaliza com mais intensidade o enfraquecimento do papel internacional do dólar? É o presidente do Brasil, né? Outra coisa que, apesar de toda a polarização, me parece ser algo consensual em diferentes corredores do poder em Washington, é a história de você criar um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, né? Quem é uma das principais vozes na tentativa de criar, ainda que seja só retórica, uma alternativa ao SWIFT? É o presidente brasileiro. Então isso vai agregando. Aí você tem a cúpula dos BRICS no Brasil em julho. Eu me lembro que na quinta ou na sexta-feira anterior à cúpula, o presidente Trump faz um comunicado, uma postagem em rede social, dizendo que estará atento a ações consideradas por ele anti-americanas. Eu acho que no último dia da cúpula, ou um dia depois, é quando é publicada aquela carta, né, a famosa carta de 9 de julho,
que acrescenta 40% de tarifas às exportações brasileiras aos 10% que haviam sido anunciados no dia 2 de abril. Então, enfim, mais uma vez, diferentes forças, né, confluindo, você tem toda essa empatia, né, que o presidente Trump tem pelo ex-presidente Bolsonaro, e aí você tem um agravamento também da situação da imposição de sanções a autoridades brasileiras, seja suspensão de vistos, né, a mesma aplicação da lei Magnitsky, ou seja, você tem todos os elementos aí de uma tempestade perfeita, né? É como num desastre de avião, né? Geralmente quando você tem um acidente aéreo, várias coisas que não podem acontecer acontecem de maneira razoavelmente sincrônica, né? O piloto fez uma barbeiragem, o cara da torre de controle estava dormindo, a fuselagem estava com fadiga, várias coisas acontecem ao mesmo tempo e isso gera um acidente. Tanto que eu acho que dos últimos 50 anos, talvez o principal desafio de política externa que o Brasil teve ou tem é esse agora de, né, retomar a sua relação com os Estados Unidos. Então, veja, eu entendo que aquele encontro de hoje, que aquele encontro de ontem mostra, né, de parte a parte que há pelo menos uma predisposição em se negociar algo. Vamos ver o que vai ser negociado. Yes. Irro, a minha pergunta vai da sua experiência à frente do Banco dos BRICS e da própria ideia que muitas vezes o presidente Lula traz em relação à desdolarização, uma moeda dos BRICS. E dentro disso eu queria saber, como alguém que vivenciou a experiência da coordenação de estar à frente desse setor, não só econômico, mas diplomático, o quão possível ou provável o senhor avalia que é essa implementação, esse surgimento de uma moeda do Banco dos BRICS? Veja, Jess, foi em 1870, eu estou todo histórico. Não, foi em 1870. Foi 1870. Mas é bom que você constrói o fio, a gente vai ocupando esse espaço, ocupando e de repente entrega com um laço feito ali. Mas, veja, foi na década de 70 do século XIX, né, 1870, que houve uma ultrapassagem importante do ponto de vista da economia internacional, que é quando os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra na condição de maior economia do mundo. Então, quando isso acontece, né, entre esse momento e o momento em que o dólar passa a se tornar o padrão monetário dominante, né, para transações globais, vão aí décadas e décadas. Então, há um momento, que é o momento em que o país deixa de ser a maior economia do mundo, e o momento em que aquela moeda, né, ou aquele padrão, deixa de ser a principal referência, né? Eu acho que é muito pouco provável, ao contrário daquilo que às vezes se argumenta, que nós consigamos ver uma alternativa ao dólar no curto prazo, né? Porque para isso acontecer, primeiro você deveria ter uma espécie de rechaço, né? uma ojeriza em relação ao dólar norte-americano. Quando você olha para reservas de bancos centrais de diferentes países do mundo, quando você olha na letra contratual em que moeda se faz referência para a consolidação dessa ou daquela atividade, né? Quando você utiliza a referência também, por exemplo, para a valoração dos ativos, o dólar ainda tem uma posição muito dominante, né? Você pode dizer o seguinte, bom, mas tem um enfraquecimento da economia americana. Você sabe, mais uma vez falando de 1870, esses dias eu estava ouvindo uma conversa do Stephen Kotkin, que é um professor da Universidade de Stanford. E ele está dizendo que desde esse momento, de 1870 até hoje, faça chuva, faça sol, com tarifas, sem tarifas, guerras externas ou não, os Estados Unidos têm 25% da economia mundial, né? Quer dizer, hoje o mundo tem 125 trilhões de dólares de PIB nominal, PIB americano deve ser 31 trilhões, quer dizer, mais ou menos um quarto. Você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, 350 milhões de americanos, 350 milhões de americanos tem um em cada 4 dólares. Então, em economia tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, você não substitui algo por nada, você tem que substituir algo por alguma outra coisa, né? Então, que outra coisa seria essa? Seriam os criptoativos, né, as criptomoedas? Eu vejo aí um espaço crescente para as criptos, mas as criptos são algo que os bancos centrais não controlam, né? Então, eu acho um pouco mais difícil. Você vai ter algumas coisas aí que vão correr em cripto, mas para o cripto substituir de forma tão dominante o hegemônico dólar, acho que é uma coisa que não vai acontecer. Qual que é a segunda maior economia do mundo? É a China, 19 trilhões de dólares de PIB nominal. Alguém sinceramente acha, né, que o renminbi, a moeda chinesa, vai substituir o dólar?
Eu acho que não. Acho até que não é do interesse nem dos próprios chineses, né? Uma parte importante da ascensão da China no século XXI se dá por meio da acumulação dramática, né, de transações internacionais em que os chineses são superavitários em dólar, né? Embora eles tenham vendido muito dólar, o dólar hoje representa uma fatia menor das suas reservas internacionais, eu acho que eles próprios ainda não têm essa ambição. Conta capital fechada também, né? Conta capital fechado torna tudo isso mais difícil. Hoje a China é a principal potência comerciante do mundo, né? Quer dizer, se você somar exportações e importações da China, ela é a principal nação comerciante. Agora, vamos supor, você é uma empresa brasileira, né? Você vai vender para os chineses. Você quer receber em dólar ou você quer receber em renminbi? Se você tem insumos a comprar que vêm da China, às vezes até você topa essa situação pedindo um desconto, né, ou alargando, ou diminuindo ou alargando prazos, mas o fato é que quando você recebe em moeda chinesa, quase que vira uma compra casada, né? Quer dizer, você comprou a cerveja do cara, só que você tem que comprar o Guaraná dele também. Então, é uma situação parecida com essa. Eu acho que a preferência é pelo dólar. E para você ter uma moeda dos países emergentes, né, eu acho que você precisaria ter um projeto avançado que envolvesse pelo menos as duas maiores economias emergentes do mundo, a China e a Índia. Vocês sabem para que horas está marcada a reunião entre o presidente do Banco Central chinês e do Banco Central indiano para tratar desse assunto? Sabe quantas vezes já houve conversas sobre esse assunto? Então, me parece que é algo que faz muito mais, encontra muito mais espaço no campo da retórica. Muito mais barulho ou na mesa de bar do que alguma coisa de realidade.